Então não perca seu tempo. Porque se você perder seu tempo com outras coisas que não seja a palavra, você literalmente jogou fora todo o seu serviço, o seu trabalho, o seu esforço, o seu dinheiro e seu tempo. Então foque naquilo que é de importância para nós, que é a palavra de Deus. A adolescência, ela é um período na vida da gente cheia de decisões. E muitas das vezes são mal tomadas, sim ou não? A adolescência da gente é um momento de decisões. E não é a imaturidade que vocês têm que vai definir o que vocês serão, mas sim as decisões que vocês resolverem tomar hoje. Eu quero dizer para vocês nessa noite que Deus não está procurando acendedores de fogueira. Deus está procurando edificadores de altares. Deus não procura ninguém com isqueiro na mão, um fósforo para acender fogueiras. Deus está com seus olhos fitos na terra a um edificador de altar. Porque o texto que lemos diz assim: e o fogo arderá continuamente aonde? Então o ambiente que o fogo se propaga é tão importante quanto o fogo que nele está. Então se eu não tiver um ambiente para que esse fogo se propague, o fogo não desce. Vou falar para você entender. Se eu não preparar a ambiência para o fogo não desce. Se eu não preparar a lenha, o fogo não desce. Se eu não preparar o sacrifício, o fogo não desce. Se eu não tiver com o altar devidamente adornado, o fogo não desce. Então o fogo só vai descer na condição do altar estar pronto. E a pergunta que a gente faz hoje é: o teu altar está pronto? Se o teu altar está pronto, prepara, porque daqui a pouco Deus vai mandar o fogo que você precisa que Ele mande. O texto começa com uma ordem: e falou o Senhor, e falou o Senhor, e disse: Moisés, fala a Arão e seus filhos, que eu tenho uma lei, eu tenho uma ordenança, para uma oferta específica, e essa oferta é de holocausto, oferta totalmente queimada, oferta que não vai ficar nada em cima do altar, oferta que vai virar cinza, oferta que começa agora e ela vai ter que ter um passe para a eternidade, porque nunca mais a veremos. É oferta única, oferta individual, oferta que você só tem uma chance de ofertar, porque ela vai desaparecer, e o que ela vai deixar é um legado. E eu quero dizer para você hoje: se você trouxe essa oferta, te prepara, porque Deus vai te ensinar a preparar um altar, porque Ele tem fogo para derramar sobre esse altar. Moisés, diz a Arão, que eu tenho uma ordem: tu vai colocar a oferta em cima do altar, e esse fogo vai arder a noite toda. Diga assim: o fogo arde a noite toda. Então não vai parar agora, vai arder a noite toda. Só que à noite a gente dorme, sim ou não? Não. Se eu tenho que manter o fogo aceso, eu tenho que ficar acordado. Se eu preciso manter o fogo aceso, eu não posso dormir. Mas tem gente que dorme durante a noite, sim ou não? Então quem dorme deixa o fogo apagar. Se você já pegou, já era para ter dado um glória. Deus vai despertar quem estava dormindo para manter esse fogo aceso, porque Deus não vai acender fogo para depois ele se apagar. Aí me vem à memória um menino, 13 anos. Quem tem 13 anos? Levanta a mão para me te conhecer. 13 anos. Samuel está onde? Na cama, dormindo. E uma voz diz assim: Samuel. Por que a gente vai imitar Deus e a gente engrossa a voz, né? Samuel. Samuel. Samuel levanta e vai até onde? Até o sacerdote. Por quê? Porque com certeza o sacerdote teria acordado para acender o fogo, para botar lenha no altar.
E qual era a função de Samuel? Guiar o sacerdote até o altar, porque o sacerdote Eli estava cego. As vistas de Eli já estavam parecidas com a minha, que eu não estou mais dando conta de ler a minha Bíblia sem um óculos. E graças a Deus que tem no telão. E Samuel precisava levantar da sua cama para conduzir o sacerdote cego ao altar. Deixa eu dizer uma coisa: não vão ser sacerdotes cegos que vão impedir o fogo de se apagar, porque Deus vai levantar menino para conduzir sacerdote até o altar. A gente está vendo hoje uma geração muito preocupada com fogo, sim ou não? Mas o fogo, ele vai destruir tudo que estiver em cima do altar. E a gente tem que preocupar um pouquinho mais com o altar, porque o fogo não é atribuição nossa, o fogo é atribuição dele. O fogo não é atribuição nossa, o fogo é atribuição dele. Mas se tem altar, ele manda fogo. Se tem oferta, ele manda fogo. Se tem sacerdote acordado, ele manda fogo. Se tem menino de pé, ele manda fogo. Se tem gente que vai cuidar da brasa e da lenha, ele manda fogo. O importante é manter. O importante é manter. E eu gosto quando eles ficam inclinados para frente, quer dizer que eles estão prestando atenção para mim. Isso é bom demais. Quando eles ficam inclinados, eu amo quando o adolescente fica inclinado para mim, porque coisa difícil é a gente chamar a atenção deles. A hora que a gente chama, a gente pega. E olha para mim, quem hoje vai levantar de madrugada para acender lenha no altar? Só que a tua jornada não começa na cama. A tua jornada começa no ventre. A tua jornada não começa na cama. A tua jornada começa no ventre. A tua jornada não começa quando alguém diz assim, diz o Senhor. A tua jornada começa quando Deus diz assim: vou fazer nascer, vou fazer viver, vou fazer andar, vou fazer falar, porque estou procurando um menino que possa conduzir alguém para acender a chama no altar. O interessante é que Samuel não podia mexer no altar, porque ele era só o assistente. Diga assistente. A obrigação de acender a chama, de colocar a lenha, de quem era? Do sacerdote. Mas ele era o assistente. Ou coisa boa é ser um assistente. Você tem desses assistentes assim bom, pastor Paulo, aqui? Que não deixa a gente dormir, que não deixa a gente esquecer alguma coisa, que não deixa a gente deixar de postar alguma coisa, porque está lembrando, ó, já postou, já fez, já ligou, já organizou, já mandou chamar, já ligou. Esses assistentes que são bons, são os Samuéis. Porque eu imagino um menino, quem é ansioso aqui, só para eu te conhecer, quem é ansioso? Meu Deus, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, descansa. Mas dizer isso para adolescente é chovendo molhado. Dizer isso para adolescente é a mesma coisa que dizer para ele: não come bala, não come doce, não toma coca. É a mesma coisa. É a mesma coisa dizer: levanta de manhã, vai lavar uma louça. É a mesma coisa, eles não vão ligar. Mas imagina Samuel. Qual era a função de Samuel? Ajudar o sacerdote a botar lenha no altar. Eu fico imaginando Samuel à noite. Esse camarada não me chama, vou já levantar. Eu imagino Samuel indo para a beira da cama de Eli, esperando Eli falar. E quando Eli falar: Samuel, está na hora, Samuel já está com a lenha na mão, Samuel já está com os garfos e a pá na mão, dizendo: vamos, porque eu não vou deixar você esquecer de botar lenha no altar. E eu fico olhando para Samuel, e Samuel é um jovem, é um menino, que vai começar agora a ouvir Deus falar. Samuel agora começa a ouvir Deus falar, mas não entende que é Deus. Samuel ouve Deus falar, mas não entende que é Deus. Tu consegue fazer uma música de Samuel ouvindo Deus falar? Vou te usar. Cadê os meninos daqui, gente? Não desce, povo, sobe. É assim que a música, tu estava lá, né? Olha.
Samuel, Samuel, Samuel. Samuel levanta e diz: me chama, Senhor. E ele diz: não, meu filho, eu não te chamo. Ele confunde a voz de Deus com a voz de Eli. É fácil você confundir as vozes nessa idade. É fácil alguém falar, não para não. É fácil alguém falar e a gente confundir as vozes. Mas sabe o que é melhor? É quando a gente confunde a voz de Deus com a voz do nosso pastor. Porque ainda que não seja ele chamando, ele vai ter um direcionamento para que a gente possa entender quem fala conosco. E eu era um adolescente, que eu nunca fiquei esperando alguém me convidar para trabalhar. Eu era aquele apresentado, sabe aquele, tem alguma coisa para fazer aí? Não tem, arrume. Hoje não, dê um jeito. Joga terra no meio do salão da igreja só para eu varrer. Mas me arruma alguma coisa para fazer, porque eu não sei ficar parado. E eu não esperava Deus me chamar, eu corria atrás dele. E eu corria atrás dele, porque eu era muito ansioso. Deixa eu falar, ansiedade na medida certa é bom. Não pode suplantar, não pode exagerar, não pode perder várias noites de sono por causa de um Twitter. A gente precisa ter, porque sem expectativa de alguma coisa a gente não vai para frente. Sem ter expectativa de algo a gente não caminha. Sem criar uma expectativa no melhor em Deus a gente não consegue fluir. Então tenha expectativa, tenha essa ansiedade de receber de Deus mais, porque o Senhor vai abrir o céu para falar com alguém hoje aqui, dizendo: eu estou te chamando para manter o meu fogo aceso. A ordem foi para Moisés e Arão, mas ela vai de geração em geração e chega em Samuel. Quando ela chega em Samuel, o cenário está caótico, porque Deus não falava há muito tempo, mas tinha fogo no altar. Deus já não falava há muito tempo, mas tinha sacrifício no altar. Deus já não falava há muito tempo, mas tinha oferta movida no altar. Deus já não falava há muito tempo, mas o sacerdote estava cultuando. Aí Deus diz assim: tem fogo, tem sacrifício, mas ninguém me ouve. Tem fogo, tem sacrifício, mas ninguém me ouve. Vou levantar um para me ouvir, porque essa chama não se apaga e não vai se apagar. Eu preciso de um para me ouvir. Aqui tem dois, eu sou um, cadê o outro? Cadê o outro que vai ouvir a Deus falar? Que vai abrir o coração para Ele, vai abrir o entendimento e vai dizer: Jesus, eu estou aqui, só me diz o caminho e a direção. Quando a gente começa a ouvir a voz de Deus, e tem quem nos oriente, a gente percebe o caminho que vamos andar. Que não basta ouvir a voz de Deus, tem que ter direcionamento, tem que ter um caminho para trilhar. E para isso acontecer, eu preciso de referenciais. Diga: referenciais. Quais são os seus referenciais hoje? Eu estou vendo adolescente olhar para ali, ó. Quais são os seus referenciais hoje? Quem é modelo para se seguir hoje? Quem você está vendo na internet? Quem está alimentando a sua alma? Quem está alimentando o seu intelecto? Quem está tomando decisões por você em vez de você? Porque você está até ouvindo Deus falar, mas quem te direciona te leva para o caminho oposto.
Você vem para o culto e ouve Deus falar. Ele está dizendo: olha, a lenha está pouca, a lenha está pouca, está baixa, está cheia de cinza, a chama precisa brotar. Tem braseiro lá, mas falta chama. Eu preciso de alguém para ir lá, mas você está indo para o caminho oposto, está ouvindo a minha voz, mas tem gente te direcionando para o caminho contrário. Olha a importância de um referencial. Na terceira vez que Deus chama Samuel, Eli entende. Não é eu que chamo esse menino, só pode ser ele, porque faz tempo que eu não escuto, mas eu sei quando ele fala. Faz tempo que eu não ouço a voz dele, mas eu sei quando ele resolve escolher alguém. Ele incomoda, ele tira da cama, ele mexe, ele dá um comichão e ele começa a incomodar. Eu sei quando ele fala com alguém e diz assim: Samuel, a próxima vez que você ouvir a voz, a frase é essa: fala, que o teu servo ouve. Fala. E o menino volta a dormir. Eu já não estava dormindo fazia tempo, mas ele voltou a dormir. Ele foi para a cama e de repente a voz de novo: Samuel. E ele responde: fala, Senhor, que o teu servo está te ouvindo. Fala, que o teu servo está te ouvindo. Ele diz assim, eu vou contextualizar, não está escrito: Samuel, eu tenho uma profecia para entregar, porque tu és sacerdote, mas vou te fazer profeta. Tu és sacerdote, Samuel, mas vou te fazer juiz. Tu vai governar, tu vai direcionar o povo e vai direcionar a minha palavra para o povo. Tu vai ser completo, Samuel. Samuel, eu preciso de alguém que esteja o coração aberto. Samuel, tu não é à toa que tu está aí. Tua mãe precisava de um filho e eu precisava de um profeta. Quando ela precisou de um filho e deu profeta para mim, eu cumpri o milagre. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem coisa que você está pedindo para Deus com muita ansiedade, mas ainda é um pedido egoísta. Deus não ouve, Deus não responde orações egoístas. Mas quando você resolver dizer para Ele: Deus, se tu der, eu te devolvo. Se tu der, eu te glorifico. Se tu der, eu vou te exaltar. Se tu der, vai ser oferta no teu altar. Ele vai responder a tua oração, porque nós oramos e não recebemos, porque não sabemos pedir a Deus. Ora no seguinte: ora pela vontade de Deus na sua vida, que tudo vai dar certo. Samuel, tu é o menino que eu precisava para conduzir o sacerdote até o fogo, mas agora tu está se tornando um homem que eu quero que mantenha esse fogo aceso. Vocês estão numa fase, os adolescentes estão numa fase transitória de não saber o que quer da vida, de não entender qual é o seu chamado. Quantos te perguntam assim: me diz como é que eu sei do meu chamado? Quantos de vocês já foram perturbar a direção? Como é que eu sei quando é o meu chamado? Quando eu sei disso? Quando eu sei? Você não sabe. Você vai sentir. Deus vai fluir. Deus vai pegar aquilo que é pequeno e vai transformar em grande. Quando eu comecei, na idade de vocês, 16 anos, na igreja, adivinha a primeira coisa que eu quis fazer? Cantar. Mas com essa voz de taquara rachada. Mas pergunta se alguém me impediu de cantar. Ninguém. Pergunta se eu ouvi crítica. Demais. Pergunta se eu parei. Não. Porque eu achava que eu tinha que fazer aquilo. E um dia nós estamos reunidos, nós tínhamos um grupo vocal. O nome do grupo vocal era Ungidos para Louvar. Repete comigo: Ungidos para Louvar. Aí o povo falava da gente: ungidos para brigar. O povo falava da gente: ungidos para tudo menos louvar. E Deus colocou no nosso coração um propósito: vamos orar e jejuar para Deus responder se Ele quer ou não que a gente continue junto. E pega 7 adolescentes, que era 8, tinham que ir e voltava, mas a gente considerava aí também. Nós estávamos ali os 7 no dia.
E toda vez que a gente ia orar, tinha sempre uma irmã do ciclo de oração nos acompanhando. A gente nunca ficou sozinho. Toda vez que a gente ia orar na igreja, tinha sempre uma irmã do ciclo de oração orando conosco. E a gente orava, referenciais, preste atenção. E um dia eu orei e disse assim, numa das nossas orações, eu disse: Deus, se é da tua vontade que nós fiquemos juntos para cantar para ti, ou para fazer qualquer outra coisa, me batiza com teu Espírito Santo. Só tinha 12 batizados no Espírito Santo, os outros 5 não eram. Eu disse assim, para confirmar, batiza os 5 que não são e renova os 2 que são. Eu acabei de orar, a irmã Raimunda, para os íntimos, a irmã de Quinha, sabe aquela crente do coque, Saião, Jesus, ela saiu lá de trás do último banco, só quem é pentecostal vai entender. Põe a mão na cabeça desse camarada que vos fala, e disse assim: pedistes bem, e eu vou fazer conforme tu pediu, mas tu não vai cantar, porque eu coloco na tua mão uma espada desembainhada, e ai de ti que embanha essa espada, por qualquer motivo que seja na tua vida. Quando ela acaba de falar, a língua vai. O do lado é batizado, o outro é batizado, os 5 são batizados, porque referencial que escuta a voz tem fogo do alto. Quando você tem referencial e ouve a voz de Deus, Deus derrama fogo sobre você. Nós fomos batizados, renovados, e a gente explode ali no bairro, cantando em tudo que era congregação e igreja. E eu testifiquei que era a vontade de Deus. Mas a promessa para mim era o quê? Espada desembainhada. Não dá para parar de pregar a palavra de Deus. Não importa o seu ministério, o único chamado é pregar a palavra de Deus. Não importa se você canta, se você ora, se você limpa, se você administra, o nosso chamado pleno é pregar a palavra de Deus. Então não se perturbe mais em saber qual é o meu chamado, é pregar a palavra de Deus. Ah, será que eu vou ser pastor? Não interessa, é pregar a palavra de Deus. Será que Deus vai soprar meu nome no Brasil? É pregar a palavra de Deus. Será que Deus vai me dar uma congregação para administrar? É pregar a palavra de Deus. Será que Deus vai me batizar hoje? É pregar a palavra de Deus. Porque se é um fogo que não pode ser apagado, é o da palavra. Se é um fogo que não pode ser apagado, é o da palavra. E ai, mas eu tenho vergonha, eu também tenho. Ah, eu não fiz teologia, não se preocupe. Ah, mas eu não se preocupe. Abre a boca e diz: Jesus morreu na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou para que você tivesse vida. Paulo, o maior dos pregadores, já vou voltar para Samuel. Paulo, o maior dos pregadores, aceitou Jesus hoje, de manhã, de tarde, já estava contando o testemunho. Cego, debilitado, fala: não estou vendo nada. Por quê? Porque me apareceu um homem no caminho de Damasco. Que homem, que homem. Ele era bonito, não sei, não dava para ver o rosto dele, porque brilhava como o sol, e aquela luz cegou. Ele fala: não sei, só sei que Ele é o Senhor, Ele é Jesus. E Paulo começa a falar de Jesus mesmo sem entender nada. E a gente quer, eu amo preparo. Preparo é muito bom, mas preparo sem coragem não adianta nada. Eu prefiro muito mais um despreparado com coragem, que eu moldo ele, do que um preparado que eu preciso estar empurrando ele. Você conhece gente assim?
Quer ver coisa que me deixa nervoso? É gente talentosa. Vou falar que talentoso costuma ser preguiçoso. Talentoso costuma ser preguiçoso, vou falar. Ouvi uma vez a música, já aprendeu, não precisa ir para o ensaio. Tu não é o Romário não, filho. Ah não, eu já peguei aquele solo, não preciso mais ouvir a música. Tu não é Romário não, tem que ensaiar. Ah, Deus me deu o dom da palavra. Pregação não é dom, pregação é obrigação. Dom é sabedoria, conhecimento, entendimento, fé. Pregar não é dom. Pregar é obrigação do crente. E eu não preciso ter habilidade para falar, porque habilidade para falar a gente adquire. Ainda mais nessa geração, que a geração das lives. Ou coisa ruim para mim é fazer uma live. Eu não sei falar para quem não está me vendo. Eu não sei falar para quem não tem plateia. Mas vocês não, abriu o celular, já está aqui, ó. E aí, estamos aqui no Confratinho, mais uma, vamos lá. Vem você também. Vocês já nasceram com habilidade. Agora só falta criar coragem. Talentoso, preguiçoso, não vale um sem talento esforçado. Porque eu não tinha talento nenhum, mas eu era esforçado. Nenhum, mas eu era esforçado. A gente sempre se comprometeu em fazer o melhor para Jesus. Porque o fogo não pode se apagar. Samuel ouve a voz de Deus e diz assim: e agora, Senhor? A profecia é dura. Como é que eu vou entregar? Eu amo eles. Eu amo esse sacerdote, ele é meu pai. Eu amo os filhos dele, eles são meus irmãos. Como é que eu vou dizer para ele que eles vão morrer e que a descendência deles não subsistirá? E detalhe, como é que eu vou dizer para eles que eu vou ficar no lugar deles? Mas ele não precisava dizer isso, porque ele já tinha entendido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não precisa dizer que você tem chamado, porque eles já viram chamado em você. E eles sabem que vocês podem. É só vocês que não acreditam em vocês. Porque eu acredito em vocês. Porque os pastores acreditam em vocês. Porque os coordenadores de vocês acreditam em vocês. Porque os pais de vocês acreditam em vocês. Mas vocês teimam em não acreditar em vocês. Isso aqui não é palestra motivacional, é a Bíblia que diz: jovens, vós sois fortes, pois já tende vencido o maligno. Não vão vencer, já venceram. Já venceram. Só quem já venceu fica de pé. A minha proposta hoje não é acender fogo, porque não cabe a mim acender o fogo, cabe a Ele. A minha proposta é só arrumar o altar. É só arrumar o altar. E o que mais importa hoje é o sacrifício em cima do altar. Esse altar que Samuel todo dia enxergava, com 2 metros de comprimento e largura, com 1,30 m de altura, ia para cima dele sempre um cordeiro. Sempre ia um cordeiro. Isso apontava para um outro cordeiro. Isso apontava para um outro cordeiro, que foi colocado em um altar. Mas a chama que se acendeu nesse altar da cruz, não veio no dia da cruz. Porque tem que ter sacrifício e tem que ter altar. E a chama veio 50 dias depois, no dia de Pentecostes. Porque o sacrifício já estava posto e o altar já estava arrumado.
E então se ouviu um som. Quem já acendeu fogueira? Antes de tudo acontecer, começa a um estalo, né? A madeira seca começa a estalar. Aí você percebe que o fogo está pegando. Barulho não representa fogo, representa sinal que está pegando. Representa que ele já está no ambiente. E ele começa a estalar, bem devagar. Bem devagar. E quando a gente percebe, tem uma labareda enorme. E quanto mais lenha seca se bota no fogo, mais o fogo se acende, mais o fogo se expande, mais o fogo se levanta. Eu preciso de combustível para o fogo, é a lenha. Eu preciso do ambiente para o fogo, é o altar. E eu preciso de um comburente. O que é o comburente? É aquilo que deixa a chama se propagar, que é o ar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês estão no lugar certo. Porque aqui tem altar, aqui tem sacrifício e aqui tem respiração. Eu quero orar com os adolescentes hoje. Se botem aqui, por favor, em nome de Jesus, só os adolescentes. Crente inteligente é assim, tira o salto porque sabe que... Vocês, prestem atenção para mim. Pode acontecer um turbilhão de coisas agora, mas pode também não acontecer nada. Deus pode falar numa labareda na sarça? Pode. Mas Ele também pode falar no deserto, só no deserto. A expectativa que vocês têm que criar não é no pregador. A expectativa que vocês têm que criar é naquele que enviou a mensagem para o pregador. Você pode cair aqui? Pode. Também você pode voar. Isso não depende do teu querer, isso depende daquilo que Deus tem para fazer para você. Só que você precisa entender algo. Você não vai sair daqui hoje sem entender isso. Você é um altar. Pega assim, aqui, ó. Assim. Eu sou um altar. E o sacrifício já está em mim. O que está faltando? O que está faltando? Combustível são vocês. Faltando fogo. Aí eu seria muito pretensioso dizer assim, então Deus vai mandar fogo. Deus já mandou fogo. Deus não precisa incendiar ninguém. Deus já mandou fogo. Vocês já estão ardendo. Vocês já estão queimando. Vocês já estão vibrando. Só não perceberam ainda. Ainda estão se olhando para dentro de si, perguntando, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Deus, por que eu estou nessa igreja hoje? Deus, por que eu me dediquei tanto para esse congresso? Eu não senti nada ainda. Teve gente que disse que no ensaio foi cheio, cantando, orando, consagrando para o congresso, foi cheio, eu não fui nada. Você já está cheio. Você já está cheio, já está repleto de Deus. O que falta? Mais nada, só entender isso. Porque tem algo tapando o ouvidinho de quem já está cheio. E Deus já está falando desde sempre. Eu quero um para manter o fogo aceso. Eu quero um para manter o fogo aceso. Só quero um. Voluntariado, só quero um. Só um que eu quero. Só um que eu quero. Só um. É só um. Dentre todos vocês, Deus está pedindo um.
mas Ele não fecha a porta para quem quiser. Tem horas que Deus vai te tragar, igual como Ele fez comigo. Vem, mas tem uns que vai vir junto, que vai vir na companhia daquele que foi tragado. E deixa eu dizer uma coisa: o que foi tragado, o que foi puxado para Deus, não é garantia de permanência, mas o que vem sempre fica. Sempre fica. O que vocês vão fazer agora? Nada, porque quem faz é Jesus. Eu tenho que dar glória? Não. Eu só tenho que aceitar que Ele está dentro de mim. Eu tenho que aceitar que Ele já me perdoou. Porque a fase da culpa tem que parar. Você está hoje aqui dizendo: Deus, será que era para eu estar aqui mesmo? Eu fiz isso. Eu sei que fez. Deus também sabe. Mas Ele te quer aqui, porque o fogo dele é consumidor. O povo ficou de pé, era só, mas fica de pé agora. Vai demorar um tiquinho aqui com eles. O Senhor é fogo o fogo que Ele acende é para purificar. Então está com medo do teu pecado? Você está achando que isso vai te separar de Deus? Está achando que Ele não vai ouvir a tua oração? Ele tem fogo para queimar isso daí, recebe. Ele tem fogo para incendiar esse pecado. Ele tem fogo para exterminar com essa culpa. Ele tem fogo para exterminar com tudo isso. Só se coloca no altar, só se coloca diante dele, dizendo: Deus, estou aqui, manda teu fogo para queimar toda a culpa que tiver, porque perdão Ele já entregou. Perdão Ele já entregou.